Alunos, boa noite. Gostaria de dar continuidade à nossa videoaula. Vocês já tiveram oportunidade de assistir as unidades 1 e 2. Vocês já sabem exatamente as possíveis relações que podemos fazer entre educação e trabalho. Falamos na unidade número 2 a respeito dos modos de produção e como a escola foi utilizada pelo capital, pelo trabalho, para colocar as suas marcas na educação e no trabalho, especialmente nos modos de produção. Questionei com vocês também na aula anterior como é que nós temos dentro da escola fortalecido os modos de produção, sejam eles taylorismo, fordismo e toyotismo. É para pensar, porque o trabalho do professor, seja na educação infantil, na educação básica, ou particularmente onde nós temos atuado bastante atualmente, no ensino superior, tanto especialização, mestrado e doutorado, nós podemos perceber e constatar claramente a divisão social do trabalho. Podemos constatar claramente como essa divisão social do trabalho ela tem sido perniciosa, ela tem sido esmagadora para aquelas pessoas que não tiveram condição de se escolarizar na data, digamos, na época certa, acompanhar o ritmo belezinha do seu estudo, ter uma profissão bacaninha, uma profissão que desse um apoio, que desse um conforto, que desse um consolo, um preparo para o futuro. E o que a gente vê hoje, no século XXI, é exatamente tudo que a gente não esperava que acontecesse. Com uma grande parte da população economicamente ativa, sem trabalho formal, sem escolarização e sem projeto de vida. Esse quadro é um quadro desanimador, é um quadro que tem um prognóstico bastante desalentador. Por outro lado, como educadora que sou e estando no mercado de trabalho, na educação há pelo menos 30 anos, eu me vejo bastante realizada. Por quê? Porque acredito, com todas as forças do meu coração e com toda a preparação que fiz e me capacitei durante esses anos todos, que apesar desse movimento chamado globalização, que tem afetado milhões de pessoas pelo mundo afora, muito especialmente as pessoas que não têm escolarização, essas pessoas estão excluídas formalmente da sociedade. Elas têm sido excluídas, inclusive, a exclusão digital, né? A exclusão digital hoje ela é uma realidade entre nós, porque com esse processo da globalização, a mão de obra, essa que era especificamente humana, ela deixou de ser humana para ser feita por uma máquina. Eu assisti outro dia uma palestra de um colega meu que é psicólogo também e é consultor organizacional, e ele estava questionando com um público dentro da Magnesita, onde ele foi dar essa palestra. Magnesita e Usiminas, que são grandes mineradoras, indústrias de aço,
Ele estava questionando se você faz um trabalho rotineiramente e você pode ser substituído sem nenhuma chance de erro. Você pode ser substituído por uma máquina. Esse trabalho que você faz é um trabalho digno? É um trabalho decente? Se uma máquina pode te substituir? Eu não vou me alongar muito nesse tema, nesse assunto, nesses detalhes. Por quê? Porque nós já vimos isso no capítulo, na unidade número 2, e agora eu quero falar para vocês de algumas políticas educacionais que o Brasil tentou implementar na nossa legislação educacional brasileira para permitir que essas pessoas que foram afetadas pela globalização e que se viram em situações muito difíceis e muito complicadas, tiveram um momento de tranquilidade para pensar e tiveram assim, um fio de esperança para tentar colocar a vida em dia. Então, rapidamente, vou falar com vocês a globalização e o que a educação tem a ver com ela. A globalização, em termos bem gerais, significa a caída, a derrota, a estilhaçação ou estilhamento das barreiras físicas encontradas ou construídas ao longo de milhares de anos entre os países. Então, eu já estive na Alemanha por um tempo e eu estive na frente do Muro de Berlim. Hoje o Muro de Berlim tem apenas as faixas no chão, indicando que ali, naquele lugar onde estão as faixas, ali houve um muro que separou a Berlim Ocidental da Berlim Oriental por muitos anos, por milhares de anos. E a economia alemã era dividida. Era uma economia que um pedaço da Alemanha era favorecido e o outro pedaço da Alemanha era altamente prejudicado. Bom, derrubou-se o muro de Berlim. Nós tivemos depois disso várias outras derrubadas, desaguando no que a gente conhece hoje por globalização. Ou seja, não existem mais fronteiras físicas que protejam as pessoas das consequências daquilo que elas fazem ou não fizeram e poderiam fazer com relação às suas vidas. Mais particularmente aqui, quero explicar a globalização como um processo que afeta pessoas do mundo inteiro. É globalização econômica, por quê? Porque em alguns países do mundo onde existe trabalho escravo, eu coloquei um exemplo aí na China, na Indonésia, na Coreia, existem trabalhos escravos infantis, trabalhos femininos, e que essas pessoas são, por exemplo, colocadas para a fabricação de blusas muito baratas, algo em torno de $1 a $2. E essas peças de camisas, de blusas, chegam aqui no Brasil por preços exorbitantes e são vendidos nos camelôs, são vendidas nas lojas por preços altamente faraônicos, né? E o objetivo é gerar lucro para quem produziu, e nesse meio do processo, entre a fabricação dessa blusa e que fica por um preço irrisório e que chega aqui ao Brasil por
US$ 40, US$ 80. Existe uma pessoa aí nesse meio que vive em condições precárias, desumanas e que fabricam produtos para que os países ricos possam comprá-los e possam vendê-los a preços mais altos. Então, esse é o cenário da globalização. Agora, quem são esses trabalhadores que se submetem a condições tão degradantes e tão desumanizadas e desumanas como essas que eu acabei de relatar? Nada mais, nada menos do que todas aquelas pessoas que não estiveram no meio educacional e que foram vítimas do trabalho escravo. Novamente quero posicionar e quero consolidar a minha posição com relação à educação. A educação, como dizia Mandela, a educação é a arma para vencer tudo que a gente quiser, né? E a educação, ela é, em última instância, a nossa arma para vencer, inclusive, o lado sombrio do trabalho. Então, você pode voltar lá na unidade 2 e se recordar e ler novamente a respeito dos modos de produção. Bom, mas voltando aqui na questão da globalização, eu preciso deixar claro para vocês que ela tem duas origens e essas origens estão muito relacionadas entre si, especialmente a crescente interligação entre as economias de todos os países do mundo. E o dinheiro sai de países ricos que são quantias milionárias investidas nos países mais pobres, com um claro objetivo de se apropriar da mais-valia e ter altas taxas de lucro com relação à produção que foi feita de bens e de serviços. Uma outra característica é o crescente desenvolvimento das telecomunicações. Isso daqui é muito bacana, embora tenha uma consequência danosa. As telecomunicações, especialmente o satélite, permitiu, e penso que é uma das invenções mais geniais do ser humano. Por quê? Porque por conta do satélite, você manda uma informação daqui da minha casa e em menos de 1 segundo ela está lá na China. Foi graças a esse satélite e as telecomunicações que essa globalização também teve um salto considerável nesses últimos anos do nosso século XX. A globalização, como vocês podem ver, aí na página 37, ela tem pontos positivos e ela tem pontos negativos. E já falei para vocês qual é o perfil que sente e que se sente muito afetado pelos pontos negativos da globalização, especialmente aqueles que se sentem desiguais numa economia globalizada e que estão localizados nos países pobres. O aumento do desemprego com a modernização dos meios de produção. Uma pessoa ou 100 pessoas são substituídas por uma única máquina. Junto com a desigualdade, com o desemprego, vem a desigualdade social, vem a exclusão econômica e vem a exclusão digital, com uma baixa qualificação dos trabalhadores e a exclusão do mercado de trabalho, com o crescente aumento do desemprego. Eu relatei lá na minha teoria na prática uma consequência estrondosa da globalização, que é a imigração. E hoje
nós estamos presenciando novamente esse fenômeno chamado imigração, porque o Brasil tem estado numa condição muito degradante em termos de corrupção, tem estado num momento muito difícil com relação ao emprego, e as pessoas na reportagem da Veja essa semana, as pessoas têm feito um movimento inverso novamente, que é saído do Brasil, vendido tudo que elas têm, o pouco que elas têm, e voltado para países onde a economia tem estado mais segura e tem mostrado sinais claros de recuperação. Então, esse é o cenário que eu tracei para vocês até agora, e é nesse cenário que a gente deve pensar a inclusão dos excluídos do mercado de trabalho. O mecanismo utilizado e pensado pelo governo brasileiro e pela nossa velha e boa LDB é o ensino profissionalizante, e que tem ganhado adeptos cada vez em número maior. Por quê? Porque eles não têm uma condição de escolarização boa, de qualidade, para pleitear uma vaga numa universidade pública ou no ensino superior de qualidade. Então, eles ficam no degrau abaixo, que é o ensino profissionalizante, e por conta disso, o nosso Brasil varonil, e hoje nós temos aí um discurso da nossa presidente, da pátria educadora, e na verdade esse modelo tem que sair do papel, porque o que a gente tem assistido é uma crescente onda de cortes de verbas para a educação profissional no Brasil. E nesse cenário globalizante, a educação profissional no Brasil, ela tem tentado ou teve tentado diminuir ou esvaziar ou acalmar a exclusão educacional. O que é isso? É levar para dentro da sala de aula todos esses excluídos sociais e excluídos economicamente, para que eles pudessem se capacitar, que eles pudessem se reciclar, né, com relação aos conteúdos que eles não tiveram ou tiveram em uma qualidade muito ruim, e que eles possam, após essa capacitação, serem reintegrados no mercado de trabalho formal. Então, nós temos aqui uma diferença boa entre o foco da educação profissional no ensino médio e o foco da educação profissional no ensino superior. O ensino médio pretende a reinserção desses profissionais a curtíssimo prazo no nível técnico, no nível médio, para resolver demandas do nível médio, tipo Senai, Senac, Sesc, a FEComércio também está aqui, e são cursos de curtíssima duração, algo em torno de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. E o curso superior, com duração mais longa, e prepara os estudantes para o desenvolvimento de habilidades necessárias para que eles se tornem profissionais liberais, altos empreendedores, os CEOs das empresas públicas e privadas, pesquisadores, dentre outros profissionais. Evidentemente que ainda estamos na utopia com relação aos programas e políticas públicas. Por quê? Porque estamos vivenciando quadros terríveis de corrupção e que têm desviado dinheiro de políticas públicas como o Pronatec, como o FIES, como o ProUni, que tiveram como objetivo principal, na sua origem, na sua criação, capacitar jovens, adolescentes e adultos que estavam marginalizados
para que pudessem ser reintegrados ao mercado de trabalho. Então, gostaria que vocês estudassem, por gentileza, esse quadro na página 41, que eu estou sinalizando aqui para vocês. Esse quadro, ele mostra a classificação da educação profissional vigente no Brasil hoje, no nível básico, no nível técnico e no nível tecnológico, e as finalidades de cada nível desse para cada tipo de perfil de adolescentes, jovens e adultos. Firmando mais uma vez aqui, chamando a atenção de vocês, que nenhum tipo de educação profissional é direcionada para a criança. A criança tem que estar na escola. Isso é lei, embora muito em teoria também, porque nós temos assistido um número. Hoje eu vi uma reportagem, algo em torno de 12 milhões de crianças que têm se submetido ao trabalho escravo. Leiam na CLT, leiam na LDB a legislação apropriada para a educação profissional no Brasil. Tanto o Senai como o Senac, eles têm uma política voltada para adolescentes, jovens e adultos, que permite que eles possam começar dentro da escola, no nível mais básico de educação profissional, e chegar dentro da mesma escola num nível mais complexo de formação profissional. É o que a gente chama de itinerários formativos, e que pela sua própria organização permitem o aproveitamento de conteúdos e favorecem a educação profissional continuada, conforme pleiteado no cumprimento ao disposto na LDB de 86. Eu não vou me delongar mais nessa unidade número 3, porque vocês devem voltar ao documento e olhar nos artigos da LDB, que estão aí sinalizados do 36 ao 36 A, B, C e D, os artigos que falam da educação profissional no nível técnico. E a partir do 37 vai falar da educação profissional para jovens e adultos, muito especificamente chamado de EJA, que tem 4 objetivos principais: reparação, qualificação e equalização. Desculpa, são 3 objetivos. Leiam e estudem o que esses objetivos específicos da EJA querem fazer com relação aos jovens e adultos. Eu deixo claro que na minha teoria na prática, um texto que eu retirei de uma apostila da EJA, que foi feita pelo MEC, pelo Ministério da Educação, e que demonstra com clareza os apertos e toda a decepção que um imigrante tem nos Estados Unidos quando ele vai tentar o sonho americano. Houve um tempo que esse sonho americano ficou adormecido, mas agora, diante do caos econômico que está o Brasil, novamente os brasileiros têm procurado a imigração americana para tentar ganhar dólares, porque o dólar está muito valorizado, e eles têm tentado ir embora para os Estados Unidos para mandar dólares para o Brasil. É uma situação bastante triste para nós. Por quê? Porque grande parte dos imigrantes que vão para os Estados Unidos vão
fazer as ocupações que os americanos, nem o mais pobretão dos americanos quer fazer. Então, o brasileiro vai para lá, mas ele vai sem saber a língua, ele vai, grande parte deles vai imigrante, ilegal, e lá eles se submetem a todo tipo de trabalho e de humilhação para conseguir dinheiro, para se sustentar. Leiam esse texto que ele vai orientar vocês e vai mostrar como que é difícil a vida de imigrante. Eu já estive nos Estados Unidos por várias vezes, mas eu fui na condição de turista e, se Deus permitir, né, me der essa bênção, eu nunca quero voltar aos Estados Unidos para trabalho. Eu quero voltar para passear, porque lá é um lugar maravilhoso para diversão e para lazer, mas para trabalho escravo não. Em síntese, o que eu quero mostrar para vocês é que a globalização ela foi uma bênção para quem se preparou, ela foi uma bênção para quem se capacitou, mas ela foi o caos e ela foi a derrota para aquelas pessoas que não estudaram e que não se capacitaram e que tiveram que se adaptar ou tentar uma entrada na educação profissional, mas que hoje também teve os seus recursos cortados, né, por conta da corrupção que o Brasil está mergulhado nela. Mas a minha palavra para vocês é que, diante desse cenário caótico, a educação é a arma para que possamos vencer todas essas dificuldades. Na próxima unidade, finalizando essa disciplina Educação e Trabalho, eu vou falar para vocês sobre um tema muito interessante. Sem educação e sem escolarização não dá. Não dá para continuar, não dá para entrar no mercado de trabalho, não dá para se permanecer nele, e vou falar com vocês a respeito do tema empregabilidade, para finalizar essa nossa disciplina. Estudem esse texto com bastante carinho, porque ele é muito gostoso, ele é muito interessante. Boa noite para vocês, e já vou disponibilizar essa aula lá no YouTube e no nosso portal, tá ok? Meu abraço e até daqui a pouco.